Olá pessoal, então agora a gente vai passar para a última parte desse longo processo que é fazer esse projeto, basicamente dimensionando agora os condutores de cada circuito criado, tá legal? Então para fazer isso a gente vai precisar acessar praticamente tudo que a gente criou até agora. Então vamos trabalhar com a seguinte tabela inicialmente. A gente vai voltar para a nossa tabela de divisão de circuito e preencher a primeira informação, que é a corrente de projeto de cada circuito. Como é que eu calculo isso? Coisa extremamente fácil. Basta dividir a potência daquele circuito pela tensão do local. No caso de Brasília, que a gente está trabalhando aqui, 220. Tá? Então eu vou fazer essa divisão em cada uma das minhas linhas. Tá? Cada um dos meus circuitos. Opa. E finalmente o chuveiro 220. Então com isso, gente, a gente tem nossa corrente de projeto. Essa corrente que eu vou trabalhar para fazer o dimensionamento? Não. Por quê? Quando eu for fazer o dimensionamento dos meus condutores, eu vou acessar uma tabela como essa aqui, que é a tabela que define, dependendo do tipo de instalação, então eu vou ter que olhar lá minha tabela de referência, né, se eu estou instalando em eletrocalha, em eletroduto embutido em alvenaria, etc. E a norma vai me falar qual tipo de método que eu vou estar utilizando. Então você vai ter que voltar numa aula referente a dimensionamento para ver isso detalhadamente. Aqui a gente vai mais rápido, tá legal? Mas para usar essa norma, essa tabela ela só vale se o circuito estiver sozinho dentro do eletroduto. Isso aqui foi escrito para o circuito sozinho dentro do eletroduto. Se eu tenho mais de um circuito dentro do eletroduto, isso já não vale. E eu tenho que fazer um como se fosse, ou seja, utilizar o fator de correção para poder calcular uma corrente equivalente. Então, por exemplo, você falar que 20 graus Celsius é uma temperatura agradável se você estiver sozinho no ônibus, é uma coisa. 20 graus Celsius passa a não ser agradável se você estiver com mais 90 pessoas dentro daquele ônibus. É a mesma coisa aqui. Essa tabela aqui está me dizendo que se o condutor está sozinho lá no eletroduto, o circuito está sozinho lá no eletroduto, esse condutor de 2,5 suporta 24 amperes. Isso não é verdade se tiver uma aglomeração de condutores de circuitos no mesmo eletroduto. Esse condutor passa a aguentar muito menos. E é isso que a gente vai ter que olhar. Tá legal? Então vamos lá. Vamos fazer a prática que talvez fique mais claro. Então vamos olhar aqui. Circuito 1. Vamos olhar lá no meu projeto. Circuito 1, ele segue diversos caminhos. Eu estou observando que nesse trecho aqui, tá, ele não está sozinho. Ele está dividindo o mesmo eletroduto com o circuito 3. Né? Então, por causa desse trecho aqui, eu não posso diretamente usar essa tabela. Eu tenho que aplicar um fator de correção, que é referente à tabela 42 da norma. Então a norma vai me dar diversas informações a respeito do agrupamento dos condutores baseado nos circuitos dentro de um eletroduto. Então no caso aqui, olhando o circuito 1, eu estou observando que o pior caso para ele é esse trecho aqui, no qual ele divide o mesmo eletroduto com o circuito 3. Olhando na minha tabela, eu observo que para esse caso, utilizando a minha primeira linha aqui, eu estou observando que eu tenho dois circuitos no mesmo eletroduto, tá? O que equivale a um fator de correção de 0,8. Então eu vou na minha tabela aqui e coloco o fator de correção que eu vou estar trabalhando. Tá legal? Vou fazer isso inicialmente para todo mundo. Então vamos olhar minha tomada de cozinha. A tomada de cozinha, que é o circuito 2, eu consegui isolá-lo, tá vendo? Em nenhum eletroduto ele está com mais ninguém. Então meu fator de correção aqui é 1. Né? Não precisa aplicar fator de correção, aquela tabela já pode ser usada diretamente. No caso, o circuito 3, mesma coisa do circuito 1. Ele está dividindo o eletroduto com mais um circuito. Né? Então são dois circuitos no mesmo eletroduto. Então, mais uma vez, eu vou usar o fator de correção de 0,8. No circuito 4, ele também está sozinho, então eu posso usar o fator de correção 1. E meu chuveiro, eu consegui criar um caminho que ele também está sozinho. Então aqui eu só vou estar utilizando o fator de correção para dois circuitos do meu projeto, o que é muito bom. Obviamente isso é uma casa muito simples. Né? Casas mais complexas, etc., muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então, feito isso, o que eu faço? Eu divido minha corrente de projeto pelo meu fator de correção. E obtenho
minha corrente corrigida, ou como se fosse, né? É aquilo que eu falei, olha, quando está 20 graus Celsius, eu acho a temperatura agradável, né? Mas se eu tiver mais 50 pessoas dentro do eletroduto, vai ser dentro do ônibus, é como se tivesse 900 graus lá dentro. Então, dentro das condições dadas, essa corrente de 2,81, ela é como se fosse uma corrente de 3,5, porque eu estou compartilhando o eletroduto. Tá legal? Então, feita a corrente corrigida, aí sim eu consigo ir à tabela de capacidade de corrente e calcular qual a corrente que cada condutor precisa, qual a bitola que cada condutor precisa ter baseada na corrente que a gente tem ali. Então vamos começar com a iluminação da sala e tomada e cozinha e tomada da sala. Eu vi que eu tenho uma corrente de 3,52. Indo aqui na norma, eu vou utilizar B2, tá? Porque a gente está trabalhando com eletroduto embutido em alvenaria, circular embutido em alvenaria, circuitos monofásicos, desculpa. Então vou usar essa coluna aqui. Se você não está entendendo como isso é feito, tem que voltar na explicação a respeito de dimensionamento de condutores, tá legal? Que a gente está indo mais direto. Então vamos lá. Se eu estou usando essa coluna aqui, eu disse que eu tenho que suportar 3,5. De cara eu já vejo que esse primeiro condutor aqui já suporta o que eu preciso, que é um condutor de 0,5 milímetro quadrado. Mas eu não posso utilizar isso porque a norma define que se eu estiver trabalhando com circuito de iluminação, a bitola mínima é de 1,5. Se tiver tomada, bitola mínima de 2,5. Então, como eu tenho tomada nesse circuito, a bitola do meu condutor é de 2,5. E esse condutor, ele suporta, né, que significa esse Z, eu já vou deixar aqui, observando aqui, eu vejo que esse meu condutor, B1, estava olhando B2, desculpa gente, B1. Esse condutor aqui, ele suporta 24 amperes, tá ligado? Então, no caso do eletroduto em alvenaria é B1. Então, eu coloco aqui quanto que ele suporta. Tomada da cozinha, corrente de 8,6. Então, vou observar mais uma vez, desculpa, B1 aqui, 8,6. Mais uma vez, o primeiro suportaria, mas é uma tomada. Então, tenho que ir com uma bitola mínima de 2,5. Tá legal? Ar-condicionado da sala. Eu preciso de uma corrente mínima de 17. Tá? Então, olhando B1 aqui, o 17, um de 1,5 suportaria. Então, como é tomada, eu tenho que colocar pelo menos 2,5. Então, mais uma vez, eu coloco 2,5 aqui. Para 24. Tá? A gente fez circuitos bem simples para poder trabalhar a distribuição lá, por isso que a gente está com as correntes tão pequenininhas. Vamos lá, iluminação e tomada do quarto, banheiro e escritório. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma corrente de 9,18, que mais uma vez, um condutor de 2,5 suportaria. Então, olha aqui, ó, B1, 2, né? Um condutor aqui de, nesse caso 0,75 suportaria, de 9 já não suporta, né? Esse de meio aqui só suporta 9 amperes, então de 0,75 suporta 11, mas eu não posso utilizar pela norma, por se tratar de tomada, como eu tenho tomada aqui dentro, eu tenho que colocar pelo menos um de 2,5, tá? Mais uma vez, suporta 24 amperes. E agora eu tenho minha tomada de chuveiro, que requer uma corrente de 31 amperes. Então eu venho aqui no meu B1 e observo quem aqui suporta 31 amperes. Eu vou observar aqui que meu condutor de 4 milímetros quadrados, tá vendo aqui? Ele suporta até 32 amperes. Então eu posso usar esse condutor aqui. O de 2,5 já não suporta, o máximo dele é 24. Tá? Então aqui eu vou usar um condutor de 4,0 e 32 milímetros quadrados. Lembrando que isso é só possível porque no meu circuito eu levei o meu condutor sozinho pelo eletroduto. Observe o que teria acontecido se por um acaso eu tivesse outro circuito passando junto com o circuito do chuveiro. Né? Digamos que fosse só mais um circuito qualquer. Meu fator de correção passaria a ser 0,8. Tá? Eu teria uma corrente equivalente de 39 amperes, tá? Uma corrente corrigida de 39 amperes. Isso significa que agora, ao invés de usar um condutor de 4 milímetros quadrados, eu teria que passar a usar um condutor de 6 milímetros quadrados. Se eu utilizasse um circuito, né? Se por esse circuito, ao invés de passar só mais um, né? O condutor de chuveiro mais um, fosse na verdade 3 circuitos aqui dentro. Então a gente volta aqui, trocaria por 0,7, né, que é o fator de correção. Olha aqui, ó, de 3, 0,7, tá vendo? Então, eu troco esse valor aqui. Precisaria de um condutor que suportasse 45. Então, eu venho aqui B1, 45. Eu teria que ir
para um condutor de 10 milímetros quadrados. Isso aqui viria para 10 milímetros quadrados. Então, olha a diferença que faz o fato do condutor estar agrupado ou não com outros circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então, é algo muito importante durante o processo de dimensionamento. Aqui, como a gente conseguiu, por ser uma casa simples, trabalhar com o circuito do chuveiro exclusivo ali naquele eletroduto, não há uma necessidade de superdimensionar, colocar um condutor muito maior, então a gente acabou com um condutor pequenininho. Tá legal? Então, os condutores estão inicialmente dimensionados. Surge agora a necessidade de dimensionar o disjuntor. Lembrando que a função do disjuntor é proteger quem? O condutor. Tá legal? Então, se ele tem que proteger o condutor, eu tenho que colocar um disjuntor que não deixe passar uma corrente maior do que a capacidade do condutor, que é o IZ que a gente tem aqui, tá? E ele não pode deixar também ele não pode disparar com correntes acima, né, ou próximo do IP. Então, assim, se eu colocar um disjuntor muito baixo, ou seja, um disjuntor, por exemplo, de 30 amperes aqui no chuveiro, quando eu ligar o chuveiro ele vai cair, porque o chuveiro pede 31, tá? Então, o tamanho a dimensão do meu chuveiro, vou até colocar aqui, ele tem que ser, desculpa, do meu chuveiro, do meu disjuntor, ele tem que ser dimensionado de forma que a dimensão dele seja entre a capacidade, o que pede o circuito, né, e o que o meu condutor aguenta. Tá legal? Então, esse é o método, vou aumentar aqui para ficar claro, né? Deixa eu fazer isso aqui maiorzinho. Vou colocar uma fonte maior aqui. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento na hora de dimensionar o nosso disjuntor. Por que eu tenho um IZ asterisco aqui? É algo que às vezes é um pouco difícil de entender, mas é muito importante. Observe que essa tabela aqui ela serve para o condutor sozinho no eletroduto, não é? Então, se o condutor de 2000 está sozinho no eletroduto, no circuito, né, ele suporta 24 amperes. Mas se passar outro circuito dentro daquele eletroduto, na verdade aquele eletroduto vai se aquecer mais e ele vai suportar uma corrente menor. Então, a capacidade do condutor ele também tem que ser corrigido. Da mesma forma que a gente corrigiu o que está definitivamente passando pelo condutor, a gente tem que corrigir o que o condutor aguenta baseado no agrupamento. Tá? Para nossa sorte, a maioria dos nossos circuitos, o condutor aguenta efetivamente o que a gente tinha colocado originalmente lá. Né? Então aqui ele aguenta 24, aqui ele aguenta 32. E esses caras aqui eles aguentam quanto? Basicamente é a capacidade do condutor vezes, agora não dividido, vezes o fator de correção. Então, o condutor que originalmente aguentaria 24 amperes, agora ele aguenta 19,2. Um condutor que originalmente aguentava 24 amperes, 19,2. Por que isso é relevante? Observe que agora o meu disjuntor ele tem que estar, nesse caso aqui, entre 2,8 e 19,2 e não 24. Tá? Nesse caso, qualquer disjuntor que eu colocar aqui vai servir. Eu vou colocar um disjuntor de 20 amperes. Né? Ele nem dispara quando eu ligar meu equipamento, que é esse valor aqui, e nem dispara e nem permite passar uma corrente maior do que o meu condutor aguenta, que é 19,2. Nesse caso aqui, eu preciso colocar um disjuntor entre 8 e 24. Tá? 24. Então, mais uma vez, eu posso colocar um de 20. Nesse caso, eu preciso colocar um disjuntor entre 13 IP e 19,2. Tá? Então, eu vou colocar um disjuntor aqui de 16 amperes. Se você está na dúvida, para exercitar, pode trabalhar com disjuntores de 15 em 15, de 5 em 5, desculpa. Tá? Nesse terceiro caso, a gente vai trabalhar com disjuntor entre 9 e 24. Tá? Então, vou colocar mais um de 20. E para o chuveiro, a gente precisa de um disjuntor que suporte entre 31 e 32. Para nossa sorte, a gente tem no comércio um disjuntor de 32 amperes. Se esse não fosse o caso, por exemplo, se a gente só tivesse disjuntores de 5 em 5, eu teria que mudar o meu condutor, porque eu não conseguiria colocar um disjuntor de 30 aqui. Porque um disjuntor de 30, nesse ponto aqui, ele dispararia a qualquer momento. Se eu coloco aqui um disjuntor de 35, sem mudar o condutor, eu vou ter um disjuntor. Né? Se eu colocasse aqui 35, por exemplo, eu ia ter um disjuntor que deixava a corrente fluir, mas
deixaria passar o que o condutor aguenta. Então, nesse caso aqui, por sorte, a gente tem no mercado um disjuntor de 32 e a gente poderia fazer diretamente esse dimensionamento, tá? Então, um exercício rápido, relativamente simples, que mostra todo o processo de dimensionamento. Acabou? Não, a gente quase acabou. Falta aqui transferir essas informações para o projeto, ou seja, a gente precisa agora começar a preencher aqui a bitola dos condutores. A gente calculou aqui que era de 2,5, então a gente tem que vir aqui e colocar o 2,5 em ponto, 2,5 ponto, embaixo de todas as representações de condutores. O ponto aqui serve para não ter que escrever 2,5 milímetros quadrados. Né? O projeto já está bastante poluído, imagina se a gente fosse adicionar essa informação. Então o processo é ir adicionando essa informação em todas as informações de condutores. Então, por exemplo, aqui, circuito 2, eu vou colocar aqui 2,5 ponto também, assim por diante. Circuito 7, a gente está trabalhando com um circuito de 4 milímetros quadrados, então preciso colocar onde aparece aqui, preciso colocar o 4,0 ponto, né? 4,0 ponto, 4,0 ponto, e assim por diante. Tá legal? Então, com isso, a gente encerra esse exercício e ele dá uma boa visão do processo de se criar um circuito de instalações elétricas. Tá legal? Um abraço, pessoal, e até a próxima.